Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas de profissão, advogados, trabalhistas ou advogados que atuam em outras áreas, mas que têm interesse em aprender um pouco sobre a prática trabalhista, sobretudo sobre como montar uma petição inicial trabalhista de reconhecimento de vínculo de emprego de uma forma simples, clara, objetiva, menos de 3 páginas, onde você só irá pedir o reconhecimento de vínculo e as verbas rescisórias. Isso não estou querendo dizer que talvez a pessoa que procure o doutor ou a doutora para poder fazer esse processo tenha outros direitos. Eu estou te dizendo que caso seja identificado apenas o reconhecimento de vínculo e as verbas decorrentes desse reconhecimento de vínculo, eu vou ensinar você aí a montar uma petição inicial trabalhista bem rápida, simples, clara, objetiva. Beleza? Primeiro, uma petição inicial trabalhista, a gente sempre tem um endereçamento, né? Essa é a forma como eu escrevo, mas cada um tem a sua estilística. Vamos lá. Do Juízo Federal da Vara do Trabalho de... Lembrando, né, que a gente sempre se refere ao juiz federal, porque o juiz do trabalho é uma instância federal. E a vara do trabalho, cidade ou estado, de onde você vai ajuizar, lembrando as regras de competência do artigo 114 e 651 da CLT. A gente vai então à qualificação da parte, que começa com o nome, profissão, nacionalidade, estado civil, portador do CPF, número tal, RG, número tal, nascido em filho de, aí o nome da mãe, domiciliado, né, residente e domiciliado aí você vai por o endereço completo, né? Endereço completo com o nome da rua ou avenida, o que for, número, cidade, bairro e o CEP. Tá. Por meio de seu advogado, vem respeitosamente em face de, aí você vai pôr a empresa, né? Nome da empresa, CNPJ, número, aí o número do CNPJ da empresa, endereçada a rua, né? Ou melhor, endereçada aí eu vou deixar endereço completo, propor a presente reclamação trabalhista pelos fatos a seguir expostos. O primeiro pedido geralmente é de justiça gratuita. Aqui eu não vou delongar muito, porque eu tenho um autotexto meu, mas muita gente já tem um autotexto produzido sobre isso. Vou fazer bem de forma simples mesmo, que esse é o intuito desse vídeo. Considerando que o trabalhador não ganha mais do que 40% do teto do RGPS, né? Na verdade, dos benefícios do benefício do RGPS, faz jus à gratuidade. Se não bastasse, há ainda previsão que
a pessoa física goza de presunção de incapacidade financeira, e que a mera declaração, vou só trocar aqui, bem como a mera declaração é suficiente para conceder ao reclamante os benefícios da gratuidade judiciária. Tudo conforme entendimento consolidado. Isso porque o TST tem súmula já informando que a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para demonstrar a gratuidade judiciária, devendo a parte contrária juntar provas suficientes de que o trabalhador superou a incapacidade financeira, podendo então arcar com os custos do processo. Passado então a justiça gratuita, a gente vai falar sobre o contrato de trabalho. Lembrando que aqui é sempre um tópico de resumo de como ocorreu o contrato de trabalho, lembrando sempre de provar os requisitos, e aqui eu vou falando alguns enquanto eu vou escrevendo. Então primeiro a gente conta a história. O reclamante, ou a reclamante, foi contratado por X pessoa, X pessoa. No dia, aí o dia que a pessoa foi contratada, mediante a remuneração de cifrão X salário, para desempenhar a função de sempre com pessoalidade. Destacamos ainda que o trabalho se dava aqui colocar a frequência semanal, sempre das X horas às X horas, com X horas de intervalo intrajornada. Perceba aqui que aqui estão os requisitos do contrato do vínculo de emprego, que é a onerosidade. Aqui a gente tem a habitualidade, aqui a gente tem a pessoalidade, e a subordinação está em relação a quem o contratou, Aqui a gente vai falar da subordinação. Por fim, importante destacar que desempenhava suas funções conforme ordens de tal pessoa, certo? Então aqui já estão todos os requisitos. Subordinação, que está nessa parte e na parte do contrato, quem o contratou. Data de início, que é necessário. Onerosidade, que está aqui. Pessoalidade, que está aqui. E a habitualidade, que está aqui. Tá vendo? Não precisa você falar o que é habitualidade, o que é onerosidade, não precisa disso. Você só precisa dar o fato para o juiz. Então tá, passado isso, a gente tem que falar do encerramento do contrato em si. No dia X,
do mês tal do ano tal foi dispensado do trabalho. Ponto. Diante do narrado, requer, aqui você já vai fazer o pedido, o reconhecimento de vínculo de emprego entre reclamante e reclamada no período acima informado, sem prejuízo do cômputo do aviso prévio indenizado. Por que isso? Porque geralmente quem trabalha sem carteira assinada, quando ele é dispensado de uma vez direto. Ou seja, a pessoa chega nele e fala assim: olha, mas não precisa mais vir, obrigado pelos seus trabalhos e tchau, pé na bunda, né? Digamos vamos falar um português bem claro, pé na bunda. Passado o contrato de trabalho, a gente vai falar do FGTS. Por que isso? Porque a gente tem que contar uma história. Então, quando a pessoa entrou, qual que é uma das primeiras obrigações, além do salário que a gente já falou aqui acima? É o pagamento do FGTS, decorrente da remuneração, que ele só deixou de receber porque ele trabalhou sem registro. Então, vamos lá. Ante a ausência de vínculo de emprego, requer de emprego e o pedido de reconhecimento acima requer a condenação da empresa ao pagamento de FGTS depósitos, que são os depósitos mensais de FGTS referente ao período informado, sem prejuízo, obviamente, do pagamento do depósito sobre as verbas rescisórias. Ponto. Depois do tópico do FGTS, a gente já vai partir para as verbas rescisórias. Opa. Aqui nas verbas rescisórias, quais são as verbas rescisórias decorrentes de um trabalho normal, né, e quando há dispensa pelo empregador sem justo motivo? São eles: saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias acrescidas do terço proporcional e a multa de 40% do FGTS. Então aqui a gente vai utilizar o mesmo texto. Ante a ausência de vínculo de emprego e o pedido de reconhecimento acima, requer a condenação da empresa, né? Aqui é para ser, deixa eu só colar e consertar aqui, da empresa ao pagamento das verbas rescisórias, notadamente saldo salarial, aviso prévio, 13º proporcional, férias acrescidas do terço constitucional e bem como o FGTS 40%. Ponto. Depois desse pedido, a gente tem que pedir a multa do 477. Por quê? Porque não foram pagas as verbas rescisórias. Isso já é entendimento simulado, sobretudo na súmula 462 do TST, onde consta que mesmo que o vínculo de emprego seja reconhecido em juízo, é devida a multa do 477. Então vamos lá. Da multa do artigo 477 da CLT. Aí a gente vem aqui, vamos copiar, né? Ante a ausência do vínculo de emprego e o pedido de reconhecimento acima, além do fato de a
empresa não ter quitadas as verbas rescisórias no momento oportuno, requer a condenação ao pagamento da referida multa nos termos da súmula 462 do TST, né? Só aumentar aqui do colendo TST. Passada então a multa, veja que a gente aqui já pediu. A gente já pediu o reconhecimento de vínculo, a gente já pediu o pagamento dos depósitos do FGTS, a gente já pediu todas as verbas rescisórias aqui e a gente pediu a multa do 477. Por fim, o que falta? Apresentar o cálculo. Então a gente vai colocar aqui cálculo. Apresenta-se o cálculo por mera estimativa, não podendo ser limitada a condenação ao valor aqui indicado, conforme entendimento do colendo TST. Bom, vamos lá. Quanto ao cálculo, além de ter a instrução normativa 41 que fala que o cálculo é por mera estimativa, tem vários entendimentos das turmas do TST, já informando que quando mencionado que o cálculo é por mera estimativa, ele não pode ser utilizado como vinculação do limite da condenação. Então, para você ver como uma palavrinha aqui pode mudar tudo. Então, a gente tem que colocar a mera estimativa. Passado o cálculo, que a gente vai já para os pedidos finais. Então, requerimentos finais. Então, a gente vai ante a... melhor, né? Vamos trocar. Diante da fundamentação acima, requer o reconhecimento de vínculo de emprego nos termos da fundamentação acima. Requer a condenação da empresa ao pagamento das verbas rescisórias conforme fundamentação acima. Requer a condenação da empresa ao pagamento do FGTS de todo o período reconhecido nos termos da fundamentação acima. Por fim, a gente requer a condenação da empresa ao pagamento da multa do 477, também nos termos da fundamentação acima. Por fim, reconhecido o vínculo de emprego, a gente não pode esquecer de pedir o quê? Os alvarás para saque do FGTS, às vezes ele já tem de algum outro trabalho anteriormente, lá parado, e também habilitação do seguro-desemprego. Então vamos lá. Reconhecido o vínculo de emprego e que a dispensa se deu de forma imotivada e por iniciativa patronal, requer a condenação, ou melhor, requer a expedição de alvará
para habilitação no seguro-desemprego e saque barra movimentação da conta vinculada do FGTS. Requerer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sugerindo que seja fixado no máximo previsto. Aí a gente põe entre parênteses 15%. Ao final, a gente tem que sempre lembrar de requerer as provas. Requer a produção de todas as provas produzidas em direito, sobretudo o depoimento pessoal da empresa e oitiva de testemunhas. Já vamos finalizando a peça, então dá-se a causa o valor de R-cifrão, aí a gente põe um valor, e é importante, né, a gente declarar o valor também de forma escrita. Então vamos dar um exemplo, R$1.000, então a gente vai por aqui R$1.000. Depois de colocado o valor, a gente vai para finalização da peça. Então nesses termos pede deferimento, local e data, né? E advogado barra OAB. Veja aí, não sei como dizer, né, quanto tempo a gente demorou, acredito que tenha sido em torno de uns 20, 25 minutos no máximo. Então a gente já finalizou a peça, não tem mais nada a ser pedido aqui. A gente só vai então agora formatar a petição. Eu não sei vocês, eu sempre gosto de deixar em Times 14, que eu acho que fica bem visível para o juiz. Eu gosto de colocar também no modo justificado, também deixa a peça um pouco mais limpa, né, digamos assim. Aqui em parágrafo, no Word, eu sempre ponho 0 e espaçamento simples. E aí a gente vem destacando, né, os trechos que a gente quer ter um pouco de ênfase para deixar a peça também um pouco mais vistosa, né? Então a gente vem aqui e destaca o cabeçalho, sempre destaca o nome da pessoa e o nome da empresa. A gente vai destacar o nome da peça, reclamação trabalhista. E aí a gente destacando os tópicos, né? FGTS, verbas rescisórias, multa, cálculo. Lembrando que aqui no cálculo, né, a gente tem que colocar o cálculo aqui. Aí você vai descrever os cálculos da sua petição. Requerimentos finais, valor da causa, o número pelo menos tem que ser sempre destacado, e aí advogado OAB também destacado. É importante a gente sempre deixar bem limpa a peça para o juiz entender. Então eu também gosto de deixar o contrato bem claro. Então foi contratado no dia tal, no dia tal foi dispensado, e a função. Então, para o juiz, quando ele bater o olho, ele vai saber o seguinte: tal data ele foi contratado, desempenhou tal função, foi dispensado em tal data, e a remuneração, e recebia tanto por mês. Aqui, embora não seja necessário, né, por questão de não ser pedido nesse caso nada relativo à duração do trabalho, né, hora extra, intervalo entre a jornada, adicional noturno, DSR, nada disso.
O que a gente tem que ter em mente? Que isso aqui é um requisito da relação de emprego, que é a habitualidade. Então, gente, você viu que não precisa de muita coisa para poder fazer uma petição simples, clara, objetiva. Antes de atuar na advocacia, né, já faz 5 anos que eu atuo exclusivamente na área trabalhista. Antes de atuar, eu fui estagiário por 2 anos da Justiça do Trabalho, aqui da minha cidade. E nela eu tive a oportunidade de ser estagiário secretário de audiência, né, redigindo ata. E na época que não tinha pandemia, então era tudo presencial, tive contato com os vários juízes. E nesses contatos eu sempre fui muito curioso, sempre fui um aluno muito curioso. E eu sempre tentava extrair o máximo de conhecimento possível, pois eu sabia que tinha uma selva muito grande para eu enfrentar quando eu saísse da faculdade e começasse a advogar. Então eu sempre perguntava para os juízes: o que você vê mais difícil em um processo e que você gostaria que, se pudesse falar para um advogado, você falaria? E todos eles, unânime, entre primeira ou segunda opção, sempre, absolutamente sempre, primeira ou segunda dica sempre era clareza na petição. Seja claro, rápido, objetivo. Até a gente conversava lá, que às vezes a gente via a petição inicial de reconhecimento de vínculo, simples assim, sem outros pedidos, de mais de 10 páginas, pessoa explicando por que é subordinação, o que é a subordinação, explicando o que é a onerosidade. Gente, não precisa disso, o juiz conhece o direito, né? E tem outro jargão que é: dá-me os fatos que eu te dou o direito. Então o juiz está cansado de saber qual é o fundamento do vínculo de emprego, está cansado de saber quais as verbas decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego, está cansado de saber a fundamentação. Então a gente sempre tem que pedir. Bom, gente, espero que tenham gostado. Eu sei que eu não me apresentei, então aqui no final eu deixei para me apresentar. Meu nome é Jonathan, sou advogado trabalhista, atuo há mais de 5 anos exclusivamente na área trabalhista. Fui estagiário da Justiça do Trabalho por 2 anos, sou pós-graduado pela PUC, iniciei uma nova pós-graduação, a pós-graduação da PUC foi em Direito e Processo do Trabalho, iniciei agora uma nova pós-graduação, já fiz vários cursos específicos na área trabalhista, inclusive curso de estudo para magistratura. E é interessante no estudo para magistratura quando a gente tem aula com bastante juiz, porque a gente acaba aprendendo a pensar como o juiz quer. Não estou dizendo que a gente tem que ser escravo do juiz ou que o juiz é obrigado a ler grandes petições, não é isso. Aqui a intenção é de facilitar o seu trabalho enquanto advogado e também a gente facilitar o juiz, até porque, como muitos dizem, a sentença, né, a inicial e a contestação são prelúdio da sentença. Então é com base na inicial e na contestação, né, além das provas a serem produzidas, que vai ser dada a sentença. Então, se a gente puder delimitar certinho o período, deixar bem claro qual era o salário, deixar bem claro qual era a frequência de trabalho do funcionário, deixar bem claro qual o pedido que você está fazendo, tudo isso vai facilitar a vida do juiz sentenciante e vai facilitar também a sua vida, também para poder fazer uma petição um pouco mais simples, mais clara, mais rápida também, porque a gente sabe que quem atua na advocacia às vezes não tem tanto tempo assim para produzir peça, sobretudo alguém que tenha começado sozinho, que tem que fazer a parte de captação, também a parte de montagem, depois acompanhamento de prazo em outros processos. Então, quanto mais rápido a gente puder fazer essa petição e mais eficiente, sempre é bom ter isso em mente. Grande abraço e até a próxima.